Olá a todos e a todas, vamos dar início à nossa aula 3 de Resistência dos Materiais 2, que ainda trata do capítulo 9, Transformação de Tensão. Então, os objetivos dessa aula são os seguintes. Primeiro, vamos trabalhar com a tensão de cisalhamento máxima no plano. Então, na aula anterior, nós trabalhamos com as tensões principais, que são as tensões normais, máxima e mínima no plano. Agora a gente vai ver a tensão de cisalhamento máximo no plano. E na sequência, o círculo de Mohr, tensão no plano, que é um método gráfico para que a gente possa determinar esses estados planos de tensão. E por fim, exercícios. Bom, vamos iniciar com a tensão de cisalhamento máximo no plano. Neste caso, também atuará no elemento uma tensão normal média. Então a gente vai mostrar que quando nós tivermos uma tensão de cisalhamento máximo no plano, nós teremos a tensão normal, que será uma tensão normal média. E partimos da equação de transformação de tensão, né, a equação número 2, que está reescrita aqui, a equação tal x' y', que é igual a menos σx menos σy sobre 2 seno de 2θ mais tal xy cosseno de 2θ. Então, para determinar a nossa tensão de cisalhamento máxima, a gente vai pegar essa equação, vai derivar em função de θ e igualar a zero. Então, realizando essa derivada, nós teremos que a derivada aí de menos seno de 2θ vai ser menos 2 cosseno de 2θ. Esse 2 vai cancelar com o 2 do denominador e nós teremos aqui menos σx menos σy vezes cosseno de 2θ. Derivando cosseno de 2θ, nós teremos menos 2 seno de 2θ e, portanto, o segundo termo vai ficar também negativo, menos 2 tal xy seno de 2θ igual a zero. Então, passando esse primeiro termo para o lado de lá, né, e rearranjando os termos, de forma que a gente tenha seno de 2θ sobre cosseno de 2θ, nós teremos aí a tangente de 2θc, então esse índice C significando cisalhamento, vai ser igual a menos σx menos σy sobre 2 tal xy. Esse denominador, esse 2 eu posso passar aqui para o numerador, de forma que a gente tenha menos σx menos σy sobre 2 dividido por tal xy. Da mesma forma que para as tensões principais, a solução possui duas raízes, que são θc1 e θc2. Bom, escrevendo graficamente, nós teremos, né, para facilitar a nossa, para visualizar essas tangentes, nós teremos que aqui nós temos um ângulo 2θc1, no caso S1, no livro ele coloca esse índice S1, né, por conta do cisalhamento, a gente pode chamar, né, seja θc1 ou θs1, tanto faz. Então 2θc1, nesse caso, né, nós temos que o cateto oposto vai ser menos, né, nós temos aqui na área negativa, no sentido negativo, né, do eixo x, menos σx menos σy sobre 2 dividido pelo cateto adjacente, né, que é justamente tal xy. Isso para o 2θc1. Para o 2θc2, a gente representa aqui, esses dois ângulos estão defasados de 180 graus, da mesma forma que na anterior. Então a gente tem aqui, dessa vez, né, o cateto oposto no sentido positivo, σx menos σy sobre 2, e o cateto adjacente no sentido negativo do eixo y, nesse caso menos tal xy. De forma que a tangente, seja para o 2θc1 como para o 2θc2, a gente tem o mesmo resultado, que são justamente as duas raízes dessa equação. E aí a hipotenusa, da mesma forma, que para as tensões principais, ela corresponde a R
que é a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Bom, nós temos que tangente de 2θp, isso lá da aula anterior, para as tensões principais, então o índice P representando as tensões principais é igual a 2 tal xy dividido por sigma x menos sigma y. Nós temos agora tangente de 2θc, que é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 tal xy. Nós temos que tangente de 2θc mais 1 sobre tangente de 2θp, que é igual a zero. A gente pode escrever essa relação, né, dessa forma. Observe que uma é justamente menos o contrário da outra. E a partir daí, né, tangente de 2θc igual a menos 1 sobre tangente de 2θp, que significa dizer que seno de 2θc sobre cosseno de 2θc mais cosseno de 2θp mais seno de 2θp é igual a zero. Então, seno de 2θc, seno de 2θp, mais cosseno de 2θc, cosseno de 2θp é igual a zero. Apenas rearranjando aqui, né, esses termos. E essa expressão corresponde justamente, né, da trigonometria a cosseno de 2θc menos 2θp, que é igual a zero. Se a gente desenvolver essa expressão, a gente tem justamente essa linha anterior. O que significa dizer que 2θc menos 2θp é igual a mais ou menos 90 graus. E daí, né, nós podemos tirar a conclusão que o θc é igual ao θp mais ou menos 45 graus. Ou seja, a direção em que as nossas tensões normais são máxima e mínima, né, a direção das tensões principais, ela está defasada de 45 graus, né, com a direção onde nós temos a tensão de cisalhamento máxima. Né? Então isso sempre vai acontecer. No ponto que a gente tem a tensão normal máxima, né, a 45 graus, o elemento que está a 45 graus desse elemento corresponde ao elemento em que nós teremos a tensão de cisalhamento máximo. Então, justamente, o elemento que representa tensão de cisalhamento máxima no plano é orientado a 45 graus do elemento que representa as tensões principais. Então, o ponto é o mesmo, né? Isso é apenas uma questão de orientação, né, de representação daquele ponto. Então, você tem em o mesmo ponto, dependendo da orientação, você vai ter, né, em uma determinada orientação, a tensão normal vai ser máxima, a 45 graus em uma outra orientação, a 45 graus daquela, a tensão de cisalhamento vai ser máxima naquele ponto. Bom, calculando seno de 2θc e cosseno de 2θc, para qualquer uma das raízes, das duas raízes θc1 ou θc2, e substituindo na equação 2, que é justamente a equação, né, da tensão de cisalhamento tal x' y', nós temos que, primeiro, quem é que vai ser o nosso seno de 2θc1? Então nós temos aqui o nosso ângulo, o seno vai ser o cateto oposto, no caso menos sigma x menos sigma y sobre 2, dividido pela hipotenusa que corresponde ao nosso R, né, que é a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Da mesma forma, o cosseno de 2θc1 vai ser o cateto adjacente, que nesse caso é tal xy, dividido por essa expressão que aqui está representada por R. Substituindo na equação 2, então eu estou aqui transcrevendo nossa equação 2, tal x' y' igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2θ, mais tal xy cosseno de 2θ. Então vou substituir
o seno de 2θ, no caso, por seno de 2θc1, o cosseno de 2θ por cosseno de 2θc1, e ao invés de tal x' y', nós vamos obter a tensão de cisalhamento máxima nesse plano. Então, a tensão de cisalhamento máxima, né, vai ser a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado, que corresponde justamente a R. Então, veja bem, se você substituir esse seno, né, por menos σx menos σy sobre 2, que eu vou multiplicar por esse, então você vai ter σx menos σy sobre 2 ao quadrado dividido pela expressão que representa o R, mais tal xy vezes o cosseno, que vai ser tal xy, dividido pelo R, então eu tenho tal xy ao quadrado sobre R, significa dizer que eu terei σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, dividido pelo mesmo denominador, o R, que é justamente a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então é como se a gente tivesse aí, né, um valor dividido pela raiz desse valor. Então, quando nós fizermos, né, uma racionalização desse, digamos assim, desse x dividido por raiz de x, você multiplicando por raiz de x e raiz de x, você vai ter justamente, né, x raiz de x sobre x, e cancelando x, sobra justamente a raiz de x. Então, portanto, né, desenvolvendo essa equação, eu vou ter que a tensão de cisalhamento máximo vai ser a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, que representa aqui o que a gente chamou de R. Então, essa é a tensão de cisalhamento máxima no plano, né? A tensão de cisalhamento máxima negativa, tal mínimo, tem a mesma magnitude, mas sinal oposto. Então, a gente sempre fala na tensão máxima, porque a tensão mínima ela vai ter sempre o mesmo módulo, né? E nas relações trigonométricas de θc1, tensão de cisalhamento máxima positiva na equação 1, que é a equação para σx', nós vamos aqui reproduzir, né, o seno de 2θc1 e o cosseno de 2θc1, certo? Que são essas expressões. Vou substituir dentro da equação de σx', a equação de σx', que é σx mais σy sobre 2, mais σx menos σy sobre 2 cosseno de 2θ, mais tal xy seno de 2θ. Então, veja, quando eu substituir cosseno de 2θ, eu tenho aqui o meu cosseno de 2θ, eu vou ter o meu σx menos σy sobre 2 vezes tal xy, dividido pela expressão que representa o R, mais tal xy seno de 2θ, então vai ser menos σx menos σy sobre 2, né, no caso multiplicado por esse tal xy, dividido pela expressão que representa o R. Então, tenho esse terceiro termo que é oposto ao segundo termo, vou poder cancelar e vou ter que o meu resultado vai ser apenas σx mais σy sobre 2, o que significa que a gente pode chamar isso aqui da tensão média. O que é que significa isso? Que quando a minha tensão de cisalhamento for máxima, afinal de contas, essas orientações aqui são para quando a minha tensão de cisalhamento é máxima. Quando eu substituir, aí eu quero saber qual vai ser a minha tensão normal quando a tensão de cisalhamento for máxima. A tensão normal vai ser o que a gente chama de tensão normal média. Então, sempre que a tensão de cisalhamento for máxima, a tensão normal é a tensão normal média. A gente viu na aula passada que quando a nossa tensão normal for máxima, a tensão de cisalhamento vai ser zero, né? Então, quando a tensão normal é máxima, que são as tensões principais, a tensão de cisalhamento é zero. Quando a tensão de cisalhamento é máxima, a tensão normal vai ser uma tensão normal média. Isso aqui pode ser zero? Pode, mas vai ser σx mais σy sobre 2. Bom, a tensão de cisalhamento máxima obtida a partir das tensões principais. Então vamos comparar, né, para ter mais uma relação, σ2 menos σ1. O que é o σ2?
Sigma 2 é a tensão principal, é a tensão normal mínima. Sigma 1 é outra tensão principal, é a tensão normal máxima. A gente viu que sigma 1 é maior ou igual a sigma 2. E a gente vai comparar com a tensão de cisalhamento máxima, tal máxima. Então, nós temos que, da relação que a gente encontrou com relação às tensões principais, temos que sigma 2 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, menos a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Isso aqui eu posso dizer que é igual a... Nós temos aqui a expressão da tensão normal média. Então vai ser igual a tensão normal média menos... E essa expressão aqui representa justamente, né, a tensão de cisalhamento máximo. Então eu tenho que sigma 2 vai ser igual a sigma médio menos a tensão de cisalhamento máximo. Por outro lado, a equação de sigma 1 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, que representa justamente a tensão normal média mais a tensão de cisalhamento máximo. Então, se a gente comparar sigma 2 menos sigma 1, nós teremos o quê? Que sigma 2 menos sigma 1 vai ser igual a essa expressão menos essa expressão. Então, vou ter sigma médio menos tal máximo menos sigma médio menos tal máximo. Então, o sigma médio vai embora com menos sigma médio e eu vou ter menos 2 tal máximo. Rearranjando esses termos, eu tenho uma relação que diz que a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a tensão sigma 1 menos sigma 2 dividido por 2. Ou seja, a tensão de cisalhamento máxima é igual a metade da diferença das tensões principais. Lembrando que essas duas tensões são tensões principais, a sigma 1 é máxima, a sigma 2 é mínima e a tensão de cisalhamento máxima, nós temos essa relação aí, né, para tensão de cisalhamento máxima, e as tensões principais sigma 1 e sigma 2. Bom, aí nós entramos agora no círculo de Mohr. O círculo de Mohr é um método gráfico, né, para que a gente possa determinar esses estados planos de tensões. Então vamos partir da equação 1 reescrita, né? Qual que era a equação 1? A equação 1 é a equação de transformação de tensão sigma x'. Então eu peguei o primeiro termo da equação 1, passei para o outro lado, reescrevi a equação de forma que nós temos sigma x' menos sigma x mais sigma y sobre 2 é igual a sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno de 2θ mais tal xy seno de 2θ. E aí eu tenho a equação 2, né? Reescrevendo a equação 2, tal x' y', que é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2θ mais tal xy cosseno de 2θ. Bom, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a equação 1 e elevar ao quadrado. Esse primeiro termo aqui elevado ao quadrado vai ficar sigma x' menos sigma x mais sigma y sobre 2, todo mundo ao quadrado. Vou pegar aqui o meu segundo termo e elevar ao quadrado também. Todo o segundo termo, coloco aqui entre colchetes e eleva ao quadrado. Vou desenvolver o segundo termo, que nós temos aqui um termo do tipo a mais b ao quadrado. Então vai ser o quê? Esse primeiro termo ao quadrado, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de 2θ, mais o segundo termo ao quadrado, tal xy ao quadrado, seno ao quadrado de 2θ, mais 2ab, que vai ser duas vezes sigma x menos sigma y sobre 2, tal xy, seno de 2θ, cosseno de 2θ. E agora eu vou pegar a segunda equação e elevar também ao quadrado. Então vou ter tal x' y ao quadrado e vou pegar todo o meu segundo termo, colocar entre colchetes, elevar ao quadrado. Da mesma forma vou desenvolver aqui o lado direito, né, que também é do tipo a mais b ao quadrado, no caso aqui a menos b ao quadrado. Então eu vou ter a ao quadrado, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado
seno ao quadrado de 2θ, mais b ao quadrado, tal xy ao quadrado cosseno ao quadrado de 2θ, menos 2ab, no caso menos duas vezes, sigma x menos sigma y sobre 2, tal xy, seno de 2θ, cosseno de 2θ. E agora nós vamos fazer o quê? Somar as equações 1 e 2. Então vamos somar o lado esquerdo, no caso do lado esquerdo, o que é que eu tinha? Sigma x linha menos sigma x mais sigma y sobre 2, né? Aqui entre colchetes ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, então a parte esquerda, e a parte direita, que foi o que eu desenvolvi. Então nós vamos somar essa expressão mais a expressão que a gente desenvolveu do lado direito para a equação 2. A gente observa que nós temos o 2ab menos 2ab, né? Que a gente tem essa expressão aqui maior, mais duas vezes, e aí vai o restante, menos duas vezes, então isso aqui vai cancelar. Nós temos que, por outro lado, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, aqui multiplica por cosseno ao quadrado de 2θ. Eu vou colocar em evidência o sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, que na outra expressão é multiplicado por seno ao quadrado de 2θ. Então eu vou ter seno ao quadrado de 2θ mais cosseno ao quadrado de 2θ multiplicado por sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado. A gente sabe que seno ao quadrado de 2θ mais o cosseno ao quadrado de 2θ é igual a 1, né? Então nós teremos, por outro lado, da mesma forma, podemos colocar em evidência o tal xy ao quadrado. Nesse caso ele multiplica por seno ao quadrado de 2θ. Aqui ele multiplica por cosseno ao quadrado de 2θ, né? Então nós teremos que do lado direito vai ficar sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. O que é que a gente pode observar aqui? Que nós vamos repetir o sigma x' menos essa expressão aqui representa o sigma médio, né? Sigma x mais sigma y sobre 2. Então vou ter sigma x' menos sigma médio ao quadrado mais tal xy ao quadrado igual a essa expressão aqui representa o que a gente chamou de r ao quadrado, porque o r era justamente a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Na raiz, se eu levar isso aqui ao quadrado, a raiz vai embora, né? Então aqui nós temos a equação de um círculo na forma algébrica padrão. Então toda essa esquematização que a gente fez aqui foi mostrar que a gente pode, né, na forma gráfica de um círculo, trabalhar com esses estados planos de tensões. Então essa é o que a gente quis demonstrar aqui, é que a gente pode chegar no formato, né, em uma equação de um círculo, onde o sigma médio é sigma x mais sigma y sobre 2, nessa equação do círculo, e o raio é igual à raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Bom, então, esse círculo, essa equação do círculo, foi desenvolvida pelo engenheiro alemão Otto Mohr, né, por isso que é chamado de círculo de Mohr. Nós temos que, como dados de entrada, como componentes conhecidas, as componentes de tensão, sigma x, a tensão normal em x, sigma y, a tensão normal em y, e tal xy, a tensão de cisalhamento aí no plano xy. Então, trabalhando nesse estado plano de tensões, nós temos, né, a construção desse círculo de Mohr. Então, vamos ver o que significa isso. O círculo de Mohr ele é desenhado, né, nos eixos. Veja bem, nós temos o eixo x aqui, ele é o eixo sigma. O eixo y aqui é o eixo tal. Então, nós temos tensão normal no eixo x, tensão de cisalhamento no eixo y. Para a convenção de sinais, nós temos que o eixo sigma ele é positivo para a direita e, nesse caso aqui, o eixo tal ele é positivo para baixo, certo? Nós teremos que cada ponto desse círculo, né, representa uma orientação para o mesmo estado plano de tensões. Então, veja bem,
Esse ponto aqui, ele representa, vamos ver qual é a abscissa dele. Sigma x e tal xy na ordenada, positivo para baixo. Então, nós temos esse ponto que a gente vai chamar de ponto de referência. É o ponto em que você tem, é o ponto sigma x, tal xy, né? Pegando aqui o eixo de coordenadas sigma, tal. E ele é o ponto, digamos assim, o ponto de entrada, o ponto de referência, onde o nosso θ é igual a zero. Então, vai representar o elemento no estado plano de tensões, né, no estado plano, no plano XY, onde você tem o meu θ igual a zero. Veja bem. E o sigma y? Porque o que é conhecido é sigma x, sigma y e tal xy. Olha só, o sigma y está na direção y, né? Então você está a 90 graus do sigma x. No círculo de Mohr, todos esses ângulos eles são multiplicados por 2, certo? Então, naquela representação do elemento no estado plano de tensões, você tem lá o teu ângulo θ, no círculo de Mohr esse ângulo vai ser 2θ. Então, se você tem, né, do eixo x para o eixo y, o eixo x você tem sigma x, no eixo y, sigma y. Os eixos, né, coordenados, eles são defasados de 90 graus. Dentro do meu círculo de Mohr, esse ângulo vai ser 180 graus, 2θ. Então, aqui eu tenho o meu sigma, o meu ponto, né, sigma x tal xy, onde é que vai estar o meu sigma y? Justamente a 180 graus. Aqui nesse ponto eu vou ter o meu sigma y, que você vai ter correspondente à ordenada menos tal xy, certo? Bom, o sigma médio, né, ele vai... Nós temos aqui a equação do círculo, ó, sigma x' menos sigma médio sobre 2, mais tal xy ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, qual que vai ser o centro do círculo? O centro do meu círculo de Mohr, ele vai ter sempre a ordenada zero. Você tem aqui esse valor, né, menos você tem aqui o tal xy menos a ordenada do centro ao quadrado. Você tem o sigma x' menos a abscissa do centro ao quadrado. Então, nesse caso, nós teremos que o meu círculo de Mohr, ele vai ter sempre a ordenada zero. Então, ele estará sempre em cima do meu eixo sigma. E a abscissa dele vai ser sigma médio. Toda a vida, né? O meu centro, ele vai estar representado pelo par ordenado sigma médio zero. Tá aqui a distância, né? A minha ordenada, a minha abscissa do centro, sigma médio, que é igual a sigma x, mais sigma y sobre 2. E o raio? Bom, o raio, né, que a gente já viu, está aqui o nosso raio, ele é igual a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Esse é o raio do nosso círculo de Mohr. E a gente pode ainda, né, nós temos ainda uma relação aqui, essa distância que representa sigma x menos sigma y sobre 2. Bom, como que a gente vai construir o círculo de Mohr? Então vamos esse passo a passo, mais uma vez, para fixar bem esse conteúdo. Então nós temos 5 passos para a construção do círculo de Mohr. O primeiro passo, pessoal, é estabelecer o sistema de coordenadas. Então vamos lá. Tá aqui o primeiro passo. Sistema de coordenadas, qual é? A abscissa, nós temos o eixo sigma, positivo para a direita. Na ordenada, nós temos o eixo tal, positivo para baixo, ok? Segundo, vamos marcar o centro do círculo. Então, a gente já mostrou que, né, com base na equação que nós demonstramos, o nosso centro de qualquer círculo de Mohr, ele vai ter sempre esse par ordenado aqui, sigma médio e zero. Está aqui o nosso centro do círculo de Mohr. Ele estará sempre em cima do eixo sigma, né? Nós teremos que a abscissa sigma médio e zero. Muito bem. Terceiro,
vamos marcar o que nós chamamos de ponto de referência, que é o ponto A, que tem para ordenado σx, tal xy. Esses são os dados de entrada. Vai ser o nosso estado plano de tensão inicial. A partir daí, a partir desse estado plano de tensão, a gente vai calcular as tensões principais, a gente vai calcular a tensão de cisalhamento máximo, a gente vai calcular o que quer que seja. Então, vamos marcar o nosso ponto de referência. Está aqui o ponto de referência. Σx positivo, né, para a direita, tal xy positivo para baixo, então a gente tem um par ordenado positivo. E esse ponto, né, que a gente chama de ponto A, ele está na orientação θ igual a zero. Veja bem, θ igual a zero não precisa ser em cima do eixo não. θ igual a zero pode ser qualquer ponto. É tudo uma questão de referência, certo? Muito bem. Próximo passo, determinar o raio. O raio do círculo é justamente o segmento de reta, né, CA. E o raio, a gente já calculou e a gente já visualizou que ele é igual a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Quinto, determinado o raio, a gente pode traçar um círculo. Então, basta colocar aqui seu transferidor, né? Desculpe, seu compasso e traça o círculo. Então, esse é o nosso círculo de Mohr para esse estado plano de tensões em que nós temos um ponto de referência A, σx, tal xy. Todos os pontos, né, desse círculo aqui representam o mesmo estado plano de tensão. São só as orientações que diferenciam. Então, se você vai ter em uma determinada orientação, evidentemente que você vai ter um σx', um tal x', y', mas que representa, né, o mesmo estado plano de tensão em uma outra orientação. E aqui, como a gente já viu, né, nós temos σx, tal xy, e qual vai ser o nosso σy? Ele está defasado de 90 graus, que no círculo de Mohr esse ângulo é multiplicado por 2, defasado a 180 graus, portanto ele vai estar representado bem aqui, né? O ponto em que nós teremos, nesse estado plano, o nosso σy, onde a ordenada dele vai ser justamente, né, menos tal xy. Muito bem. Veja bem, agora apareceram os pontos que nós chamamos aqui de B e D. O que é o ponto B? Ele tem par ordenado σ1 e 0. Nós vimos que o σ1 é a tensão principal, né? O que é essa tensão principal? É a tensão normal máxima. Veja bem, qual é o eixo X aqui? É o eixo sigma. Então, o ponto que está mais à direita possível vai ser o ponto que vai ter a tensão normal máxima, que é justamente o ponto B. E a ordenada dele é igual a zero. Nós calculamos lá atrás que quando a minha tensão normal é máxima, a minha tensão de cisalhamento vai ser zero, toda a vida. Então está aqui o ponto B. A tensão normal é σ1, que é a tensão principal, que é a tensão normal máxima. A minha ordenada correspondente, né, é zero. Da mesma forma, porque as tensões principais são as tensões normais máxima e mínima. Então nós temos o ponto D. O ponto D representa aqui o par ordenado σ2, 0. O σ2 a gente já viu que é a tensão normal mínima, né? Quando a tensão normal é máxima ou mínima, a tensão de cisalhamento é zero, está aqui o zero, né? E graficamente, né, o ponto que tem a tensão normal mínima vai ser o ponto mais à esquerda possível, né, do meu círculo de Mohr. Portanto, está aqui o ponto D. Ok? Além disso, agora nós vamos analisar agora os pontos E e F, né? Nós calculamos a tensão de cisalhamento máxima. A tensão de cisalhamento máxima corresponde justamente ao raio do meu círculo de Mohr. Então, o que é que nós temos aqui? Né? O que é que a gente pode analisar? Que no ponto E,
é justamente o ponto em que a gente tem a tensão de cisalhamento máxima, né? A tensão de cisalhamento, a ordenada aqui, corresponde justamente ao raio do meu círculo de Mohr. Raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. A abscissa desse ponto E corresponde ao sigma médio. Nós calculamos também que quando a minha tensão de cisalhamento é máxima, quando eu substituir na equação 1, na equação da tensão normal, nós teremos que a tensão normal vai ser igual a sigma médio. Analisando o ponto F é a mesma coisa. A gente calculou que a tensão normal, a tensão de cisalhamento máxima e a tensão de cisalhamento mínimo, elas têm a mesma magnitude e sinais contrários. Então, se você tem aqui tal máximo, porque é positivo para baixo, aqui no ponto F você vai ter na ordenada menos tal máximo ou tal mínimo. E a abscissa é exatamente a mesma, né? Então, a ordenada aqui do ponto F é sigma médio e menos tal máximo. O do ponto E, sigma médio e tal máximo, ok? Bom, a partir dessa análise, né, desse círculo de Mohr, nós vamos construir os nossos elementos. Os nossos elementos, né, que representam o estado plano de tensões. Então, esse elementozinho aqui é o elemento que representa o nosso ponto de referência, o nosso ponto A, onde você tem na direção x, sigma x, positivo, tração. No cisalhamento tal xy, no caso aqui está para baixo, positivo, então está aqui a convenção de sinal positiva para a tensão de cisalhamento tal xy. E nesse estado plano de tensão nós temos o sigma y, que está defasado, né, do sigma x de 90 graus. No círculo de Mohr, 2θ 180 graus, está aqui ele do outro lado. Sigma y, que também é positivo nesse caso, então representa aqui uma atração. E aí nós temos os nossos dados de entrada, o nosso ponto de referência, o nosso estado plano de tensões, né, inicial, de entrada. Muito bem. Agora, eu represento aqui, né, para esse círculo de Mohr, para esse estado plano de tensão, quais são as tensões principais para esse estado plano de tensão. Então, veja bem, a tensão principal corresponde às tensões principais aos pontos B e D. No ponto B é a tensão sigma 1, tensão normal máxima. No ponto D de dado é a tensão normal sigma 2, a tensão normal mínima. Elas estão defasadas aqui de 180 graus, né? De 2θ aqui no caso, no nosso elemento de 90 graus. Então veja bem, você tem para a representação desse ponto B de bola aqui, nós teremos o quê? Primeiro a gente tem que saber qual vai ser, né, a orientação em relação ao nosso ponto A. Então veja bem, do ponto A até o ponto B, eu tenho aqui o meu ângulo 2θp1, que a gente calculou também lá atrás, na aula passada, na aula 2. Então nós temos que, né, partindo do ponto A, ponto de referência, até o ponto B, onde a minha tensão normal é máxima, eu tenho esse ângulo 2θp1 no círculo de Mohr, porque os ângulos no círculo de Mohr são multiplicados por 2. Aqui no elemento, nós teremos, né, do eixo X para o eixo X', que eu vou representar agora, nós temos uma defasagem de θp1. Então, nessa direção X', né, é onde eu vou ter agindo o meu sigma 1, a minha tensão normal máxima. O sigma 2, ela age na direção Y', né? Claro, evidentemente que essas duas direções estão a 90 graus. No círculo de Mohr, como os ângulos são multiplicados por 2, elas estão defasadas de 180 graus. Está aqui o ponto B, está aqui o ponto D, onde a gente tem o sigma 2, a tensão normal mínima, né? E nós temos que o θp2, né? O θp2 ele vai sair do ponto A,
e vai até o ponto D de dado. Então, todo esse ângulo aqui, ele representa 2θp2, porque no círculo de Mohr é multiplicado por 2. Aqui o θp2, né, no meu elemento, vai ser θp1 mais 90 graus. Por quê? Porque eles estão defasados, θp1 e θp2, de 90 graus. E cadê o cisalhamento? Não tem cisalhamento. Porque se as tensões normais aqui são máxima e mínima, qual é a ordenada aqui? 0. E aqui? 0 também. Então, quando a gente tiver um elemento onde não aparece tensão de cisalhamento, você pode ter certeza que esse elemento é o elemento que representa, né, é a orientação, o elemento cuja orientação representa as tensões principais. As tensões normais máxima e mínima. Veja que σ1 é maior ou igual a σ2. Nesse caso aqui, né, σ1 maior que σ2. Ok? Muito bem. Agora vamos representar o elemento em que eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima, nesse plano XY aí. Então, veja bem, partindo do meu ponto de referência, que é o ponto A, onde aqui o θ é igual a 0, eu agora vou representar o elemento no ponto E. Por quê? Porque o ponto E é o ponto que representa a minha tensão de cisalhamento máximo. A abscissa dele vai ser sigma médio. Então, o que é que eu vou ter aqui no meu ponto E? Primeiro eu tenho que determinar qual é o ângulo, né? O ângulo que sai de A até o ponto E. Então, daqui para cá, nós temos o quê? 2θc1, né? Que a gente já calculou também. Isso no círculo de Mohr, porque os ângulos aqui são multiplicados por 2. Quando a gente passar para o elemento, então nós teremos que o meu eixo x, né? E o meu eixo x', eles estão aqui defasados de θc1. Veja outro detalhe. Eu saí do ponto A e para chegar até o ponto E, eu estou caminhando, o meu ângulo aqui está caminhando no sentido horário. Então, eu vou girar o meu elemento a partir da posição inicial no sentido horário de θc1. Para o elemento anterior, eu estava girando, né, no sentido do ponto A para o ponto B, no sentido anti-horário. Então, veja bem, a primeira questão aqui é colocar o meu ângulo θc1 do eixo x para o eixo x'. Então, em cima do eixo x', y', eu construo o meu elemento e agora eu vou colocar minhas tensões. As tensões normais, sigma x', sigma y', que nesse caso, né, quando a tensão de cisalhamento é máxima, tanto o sigma x' como o sigma y' serão sigma médio. Então veja bem, sigma x' no meu caso aqui é sigma médio. E o sigma y', como é que eu olho aqui graficamente? Olha, eles estão defasados de 90 graus no círculo de Mohr de 180 graus. Então, o meu sigma y' representa a abscissa do ponto F, também sigma médio. Então você tem sigma médio e sigma médio. E a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento aqui é a máxima, que é positiva, né? Tal positivo para baixo, e que a gente representou aqui por tal x', y' máximo. Então tá aqui tal máximo. Então essa é a representação do meu elemento, né? Cuja tensão de cisalhamento é máxima no plano. Então esses três elementos representam o mesmo estado plano de tensão, só que eu tenho aqui o meu elemento inicial, eu tenho aqui a minha orientação em que as minhas tensões normais vão ser máxima e mínima, eu tenho aqui a minha orientação em que a minha tensão de cisalhamento vai ser máxima, e esses dois elementos aqui, vejam, eles estarão sempre defasados de 45 graus. Por quê? Porque do ponto B, isso aqui representa o ponto B, esse aqui representa o ponto E. Do ponto B para o ponto E, nós temos 90 graus, sempre, né? Como no círculo de Mohr o ângulo é multiplicado por 2, os dois elementos eles são defasados de 45 graus. Então você tem exatamente para uma estrutura aquela orientação que você visualizou inicialmente, em que orientação a gente vai ter tensão normal máxima, em que orientação a gente vai ter tensão de cisalhamento máximo. Ok? Muito bem.
Agora, nós vamos visualizar para um ponto qualquer. Então, a gente tem a mesma figura. Está aqui o nosso ponto A, que representa θ igual a zero. Agora, e um ponto qualquer? Porque você visualizar o ponto B você tem a tensão normal máxima, o ponto E você tem a tensão de cisalhamento máxima, e um ponto qualquer, como que fica? Nesse ponto qualquer, né, que eu vou chamar de P, qual é o par ordenado dele? É sigma x', né, porque o sigma x está aqui no ponto A, e tal x' y', certo? Aqui está a representação do meu ponto P, ou seja, do ponto A para o ponto B, eu vou caminhar aqui no sentido anti-horário no círculo de Mó de 2θ. Na minha representação gráfica do elemento, eu tenho aqui no sentido anti-horário, partindo do eixo X para o eixo x', θ, né? E aí você constrói o seu elemento no eixo x', y', você tem sigma x' positivo, né? Porque aqui ele está positivo no eixo sigma. Sigma y', que nesse caso também vai ser positivo, ele vai dar defasado aqui de 180 graus lá do outro lado. E você tem tal x', y', que como o ponto P ele está, né, no sentido positivo para baixo de tal, então ele vai ter a orientação que a gente considera como positiva. Então essa é a representação, né, do estado plano de tensão, do mesmo estado plano de tensão, só que aqui no ponto P. Muito bem, agora vamos partir para alguns exercícios. Primeiro, o exercício é 9.7, que é um exemplo do livro de transformação de tensão. Vamos lá. Ele diz o seguinte: a carga axial P produz o estado de tensão no material como mostra a figura. E aí ele pede, construa o círculo de Mó para esse caso. O que é que a gente tem aqui? Uma barra cilíndrica, né, submetida a uma tração. Está aqui o carregamento, P e P. Né, e aí, o que é que ele pega? Um elemento aqui na superfície dessa barra cilíndrica e representa aqui esse elemento. Então, o elemento está submetido a essa carga de tração nessa direção horizontal, certo? E a única carga aqui está submetido nesse, digamos assim, nessa ensaio de tração uniaxial. Muito bem, qual vai ser a solução? Primeiro, a gente tem que determinar o elemento no estado plano de tensões. Aí ele já é dado, né, esse elemento. Vão ter questões que ele não é dado que a gente vai ter que calcular. Então, o que é que tem nesse elemento? Você tem, na direção X, uma tensão normal sigma. Na direção Y, tem algum carregamento aqui? Não, não tem. Então, sigma Y é igual a zero. Sigma X é igual a sigma. E o tal XY? Bom, na figura aqui, ele também não tem, né, tensão de cisalhamento. O que significa isso? Quando a gente não tem tensão de cisalhamento, significa que esse estado plano de tensão já são as tensões principais. Né? Então aqui tal XY é igual a zero. Esse é o nosso ponto de referência. Então, vamos lá, vamos construir esse círculo de Mó então. Está aqui os nossos dados de entrada. Sigma X igual a sigma, sigma Y igual a zero, tal XY igual a zero. Vamos construir o círculo de Mó com base naqueles 5 passos que a gente mostrou. Então, primeiro passo, estabelecer o sistema de coordenadas. Muito bem. Você tem o eixo sigma, positivo para a direita, o eixo tal, positivo para baixo. Segundo, marcar o centro do círculo. O centro do círculo, ele tem par ordenado sigma médio e zero. Bom, tá aqui ele. Quem é que vai ser o sigma médio? Não posso fazer isso. O sigma médio, né? Ele vai ser justamente sigma x mais sigma y sobre 2. Então vai ser o quê? Sigma sobre 2. Muito bem. Sigma sobre 2 e 0. Porque a gente já mostrou que o centro do círculo, de acordo com a equação do círculo de Mó, estará sempre em cima do eixo
do eixo das abscissas do eixo sigma. Então está aqui, sigma médio 0 é positivo, ele é numericamente igual a sigma sobre 2, o dado de entrada. Terceiro passo, marcar o ponto de referência, né, que a gente chama o ponto A, que tem par ordenado sigma x e tal xy. Quem vai ser o ponto A? Sigma 0. Então está aqui o ponto A. O ponto A, o sigma x é igual a sigma, o tal xy é igual a 0, e a gente tem aqui o nosso ponto de referência. Esse nosso ponto de referência, ele coincide justamente com o quê? Com a tensão normal máxima, né? A gente vai ver isso aí. Por quê? Sempre que minha tensão de cisalhamento é igual a 0, a tensão normal ou vai ser a máxima ou vai ser a mínima. Nesse caso aqui, ela é a máxima, né? Mas vamos lá. Vamos determinar agora o raio do meu círculo. É o segmento de reta CA. Está aqui o segmento CA. O segmento CA vai ser igual ao quê? Distância entre esses dois pontos. Sigma menos sigma sobre 2, que é igual a sigma sobre 2. Nesse caso aqui, bem simples de calcular. Não precisa nem fazer uma equação de distância entre dois pontos, enfim. Vamos lá. A partir daí, determinado o raio, vamos traçar o círculo. Está aqui o nosso círculo. O que é que a gente observa nesse círculo de Moll? Nós temos aqui o nosso ponto D, né, que coincide com a origem do nosso sistema de coordenadas. Então aqui nós temos o quê? O ponto D é o ponto 0, 0. Esse 0 aqui corresponde justamente ao quê? A nossa tensão normal mínima, né? A tensão normal máxima, sigma 1 é igual a sigma, a tensão normal mínima, sigma 2 é igual a 0. Observe que sigma 1 maior do que sigma 2. E aí nós temos o nosso círculo de Moll. Além disso, a gente já pode calcular também. E quem vai ser, portanto, a nossa tensão de cisalhamento máxima? Veja bem, o eixo tal é positivo para baixo, né? Então, o nosso ponto que vai ter a maior tensão de cisalhamento vai ser o ponto mais inferior possível, que no caso é o ponto E. O ponto E, ele tem par ordenado sigma médio e tal máximo. Quem é que é o sigma médio? Sigma sobre 2. Quem é que é o tal máximo? O tal máximo corresponde justamente ao raio, que nesse caso também é sigma sobre 2. Então eu tenho o meu ponto E, que ele tem par ordenado sigma sobre 2 e sigma sobre 2. Porque a minha tensão de cisalhamento máxima é numericamente igual a sigma sobre 2. E aí, nós podemos construir o nosso elemento, né, que representa a tensão de cisalhamento máxima aí no plano. Então, veja bem, em primeiro lugar, a gente determina o ângulo, né? O ângulo aqui, partindo do meu ponto de referência A, o meu ponto de referência A que coincide com a tensão principal, até o ponto E, nós temos o 2θc1, nesse caso aqui no sentido horário. Então, quando eu for construir o meu eixo XY, aí eu vou defasado aqui, no caso o ângulo é multiplicado por 2. Se esse ângulo 2θc1 é 90 graus, no meu elemento vai ser 45 graus. No sentido, nesse caso aqui, no sentido horário, que eu parti de A para E. Então está aqui 45 graus. Em cima do meu eixo x' e y' eu construo o meu elemento. O meu elemento tem sigma x' igual a sigma médio, sigma y' igual a sigma médio, que no caso é numericamente igual a sigma sobre 2, e é positivo, é tração, porque ele está do lado positivo de sigma. A minha tensão de cisalhamento máxima no plano é numericamente igual a sigma sobre 2, que é o raio, e também positiva, portanto, pela convenção de sinais, representando aqui como cisalhamento positivo. Muito bem. Mais um exemplo, 9.8. A carga de torção T produz o estado de tensão no eixo, como mostra a figura. Construa o círculo de Moll para esse caso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um eixo, tem um cilindro, né, o mesmo da questão anterior, mas o único carregamento lá era uma tração uniaxial. Aqui nós temos uma torção nesse elemento.
Então nós temos aqui um elementozinho representado na superfície do meu cilindro, né? E a questão já fornece também, de acordo com essa torção, a gente vai ter que repuxar desse vértice, e com essa torção do outro lado, esse vértice aqui inferior, e nós teremos, né, como dado de entrada aqui, uma tensão de cisalhamento tal nessa orientação. Construa o círculo de Mohr para esse caso. Bom, o elemento no estado plano de tensões é esse. Né? Você tem na direção x, sigma x, que é igual a zero. Na direção y, sigma y, que é igual a zero. A gente não tem tensão normal. A gente tem só a tensão de cisalhamento. Considerando que esse é o plano xy, quanto é que vai ser o meu tal xy? Nesse caso aqui vai ser menos tal. Porque, pela nossa convenção de sinais, nós temos aqui, né, um cisalhamento negativo. Então, esses são os nossos 3 dados de entrada. A partir daqui, nós vamos calcular o nosso círculo de Mohr. Veja bem, qual vai ser o nosso sigma médio? Porque quando a gente for calcular o centro do círculo, ele tem par ordenado sigma médio e zero. Então, aqui você vai ter o sigma médio igual a zero. Então, o nosso centro do círculo vai coincidir justamente, né, com a origem do nosso eixo de coordenadas. Vamos lá. Mais uma vez, vamos usar as nossas 5 etapas para a construção do círculo de Mohr. Primeiro, estabelecer o sistema de coordenadas, o sistema sigma tal, positivo para a direita, positivo para baixo. Vamos marcar o centro do círculo. A gente acabou de comentar que o centro coincide com a origem, porque sigma médio nesse caso é igual a zero. Vamos marcar o ponto de referência. O ponto de referência é sigma x, tal xy. Aqui no caso aqui vai ser 0 menos tal. Então está aqui nosso ponto de referência. Ele tem a abscissa 0 e a ordenada menos tal. Então ele vai ficar aqui para cima. Porque o cisalhamento, a convenção é que ele é negativo para cima. Está aqui o nosso ponto de referência. Ele coincide com que ponto? Coincide justamente com o ponto onde a tensão de cisalhamento é mínima, né? Então, vamos lá. Vamos determinar o raio. O raio vai ser o segmento CA. O segmento CA, a distância entre esses dois pontos, vai ser numericamente igual a tal. Certo? E, a partir daí, a gente pode traçar o nosso círculo. Muito bem. Vocês já sabem que esse ponto aqui representa a tensão normal máxima, esse ponto aqui representa a tensão normal mínima, afinal, em cima do eixo sigma, né, a gente tem o que tiver mais à direita representa a maior tensão normal, mais à esquerda a menor tensão normal. Em cima do eixo tal, o ponto que está mais abaixo, você tem a tensão de cisalhamento máxima, o ponto que está mais acima, a tensão de cisalhamento mínima. Muito bem, vamos lá. Então, as nossas tensões principais, tensões normais máxima e mínima, nesse caso vão representar o quê? Se você tem que esse raio é tal, numericamente igual a tal, então o par ordenado do meu ponto A vai ser tal e zero. Da mesma forma, nós temos aqui o nosso ponto D, que vai ter par ordenado menos tal e zero. Veja que a minha tensão aqui, no ponto D, ela é de compressão, né? Ela é negativa, menos tal. Numericamente igual a menos tal. Além disso, nós temos o nosso ponto onde a tensão de cisalhamento é máxima, o par ordenado 0 e tal. Né? Veja que numericamente igual a tal, a tensão de cisalhamento máxima, e o sigma médio aqui é igual a 0. Vamos representar esses pontos. Partindo do meu ponto de referência, eu quero representar o elemento em que a minha tensão normal é máxima. Então, em primeiro lugar, vou determinar um ângulo. Do ponto A de referência para esse outro ponto aqui, que não deveria ser A, deveria ser o B, né? Nós temos uma defasagem de 2θp1, certo? No círculo de Mohr, os ângulos são multiplicados por 2. Então, o θp1 aqui, o 2θp1 é igual a 45 graus, desculpa, a 90 graus, o θp1 é 45 graus, então você inicia construindo o eixo XY, a partir do eixo X até o eixo X',
você tem 45 graus no sentido horário, está aqui. Então, a partir daí eu posso construir x', y', desenho meu elemento. Nesse ponto aqui, né, nós temos que σ1 é uma tração e é numericamente igual a tal. O cisalhamento é 0, por isso que não está representado. E quanto é que vai ser σ2? Ele está defasado aqui de 180 graus, porque no elemento está defasado de 90 graus, e ele vai ser numericamente igual a menos tal. Então, o σ2, a flechinha aqui é entrando, porque representou a compressão, e σ2 igual a menos tal. E aí nós temos o elemento que representa o estado de tensões principais. Tensão normal máxima, nesse caso tração, tensão normal mínima, nesse caso compressão. A gente poderia ter duas compressões? Poderia sim. O σ1 seria maior do que o σ2. As duas em compressão. Nesse caso aqui a gente tem tração numa direção, compressão na outra, cisalhamento 0, que corresponde justamente às nossas tensões principais, tensões normais máxima e mínima. Ok? Mais um exemplo. O exemplo 9.9. Devido à carga aplicada, o elemento no ponto A, sobre o cilindro maciço, na figura, está sujeito ao estado de tensão mostrado no detalhe. Determine as tensões principais que agem nesse ponto. Então veja bem. O que é que nós temos aqui? Um cilindro, ele está engastado, certo? E aí ele tem como carga uma carga P em compressão. Ele tem uma torção T, ele tem um momento fletor M, né? E aí, em um ponto A, representado na superfície, a gente tem o seguinte estado plano de tensões. Veja bem, ele já entregou aqui o estado plano de tensões pronto. Vão ter questões onde você vai ter essa carga P, esse torque, esse momento fletor, e você vai calcular esse estado plano de tensões para, a partir daí, né, construir o círculo de Mohr e encontrar as tensões principais. Nesse caso aqui, ele já te fornece qual que é o estado plano de tensões aqui no ponto A. E vamos partir para a solução. Está aqui o nosso elemento, ele já é dado. Então, pela figura, nós temos que quem vai ser o σx? Menos 12 megapascal. Quem vai ser o σy? Não tem σy. Ele é igual a zero. Quem vai ser o tal xy? Pela convenção de sinais, nós temos aqui o nosso cisalhamento, né, no plano xy, tal xy negativo, igual a menos 6 megapascal. Então, qual vai ser o nosso centro do círculo de Mohr? É sigma médio e zero. Né? Fazendo a média aqui desses dois, você vai ter menos 6 e 0. E qual vai ser o nosso ponto de referência A? Menos 12, menos 6. Né? Sigma x e tal xy. Ok. Vamos lá construir o nosso círculo de Mohr. O mesmo procedimento. Estabelecer o sistema de coordenadas. Está aqui. Sigma em megapascal, tal, em megapascal positivo para baixo. Marcar o centro do círculo. O nosso centro, nesse caso aqui, ele é negativo, né? E tem o coordenado menos 6 e 0. Ok? Que a gente já calculou. Marcar o ponto de referência. O nosso ponto de referência, ele tem coordenado menos 12 e menos 6. Sigma x igual a menos 12, então está do lado negativo de sigma. O tal xy é igual a menos 6, está para cima, do lado negativo de tal, e aí nós temos o nosso ponto de referência. Agora vamos determinar o raio. Bom, está aqui o raio. Você pode calcular através de distância entre dois pontos, pode fazer aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo, quer dizer, de forma bem simples, você calcula e encontra que o raio é igual a 8,49 nesse caso. E determinado o raio, a gente traça o círculo. Muito bem. Então, está aqui o nosso círculo, ele está majoritariamente, né, do lado negativo da tensão, normal, compressão, mas tem uma partezinha aqui que está em tração, né? E a partir daí nós vamos calcular o quê? As tensões principais. Muito bem, como é que eu vou calcular essa tensão principal? A tensão
sigma 1, né? Aqui você tem um ponto de tensão de par ordenado sigma 1 e 0. No caso, sigma 1 é positivo. Aqui você tem um par ordenado sigma 2 e 0. No caso, sigma 2 é negativo, né? Então você tem justamente, né, o valor do sigma médio, que é menos 6, mais o raio, que é 8,49, você vai chegar em 2,49, né? Que é justamente aquela equação que a gente tem que sigma 1 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos a raiz de sigma x, né? E aí vai aquela expressão lá do raio. Então aqui, para você determinar o ponto de sigma 2, vai corresponder justamente a sigma médio menos o raio, né? Então menos 6 menos 8,49, que é menos 14,5. Bom, partindo do meu ponto de referência, indo até a minha tensão normal máxima, você tem um ângulo 2θp1, nesse caso aqui, no sentido horário. Partindo do ponto de referência até o ponto de tensão normal mínima, você tem um ângulo 2θp2, né, que corresponde aí a minha orientação no sentido anti-horário até a minha tensão normal mínima. Vamos, portanto, né, colocar o nosso estado plano de tensões, o elemento que representa o estado plano de tensões com as tensões principais. Então, veja bem, eu vou representar, você pode representar tanto para um lado como para o outro lado. Vai ser a mesma coisa. Nesse caso aqui, partindo do ponto A e indo até o ponto D, nós temos um ângulo no círculo de Mohr de 2θp2, né? Porque no círculo de Mohr os ângulos são multiplicados por 2. Eu posso facilmente determinar esse ângulo através desse arco tangente aqui. Você tem essa distância, esse cateto, você tem essa distância também facilmente. Você pode determinar que esse ângulo ele corresponde a 22,5 graus. Né? No caso, a 45 graus, dividindo por 2, aí você vai ter 22,5 graus. Ele está girando no sentido anti-horário, então eu vou partir do meu θ igual a 0. No sentido anti-horário, eu vou ter o eixo x' e y'. Nesse caso aqui, no meu eixo x', né, quando eu andar aqui, o meu ângulo θp2, eu vou chegar no 14,5, ele é negativo. Então, nesse caso, nessa representação, nós temos uma compressão no meu eixo x' de 14,5 megapascal e defasado de 90 graus, que no caso, para o eixo y', que no caso do círculo de Mohr é defasado de 180 graus, você vai ter uma tração 2,49 megapascal. Está aqui a tração, né, saindo do elemento. Então, esse é o meu elemento para as tensões principais, certo? Se você quiser construir com o ângulo 2θp1, você vai ter exatamente a mesma coisa. Veja que 2θp1 e 2θp2, né? Você vai ter esse ângulo aqui, no caso é 45 graus. Para o outro lado, você vai ter 180 menos 45 e dividido por 2. E aí você vai ter esse elemento que vai girar no sentido horário. No final das contas, quando você fizer esse segundo elemento, representando, né, do ponto A até o ponto de tensão normal máxima, a gente vai ter exatamente o mesmo elemento representado. Salvo que você foi pela outra orientação. Então você vai ter 14,5 megapascal em compressão nessa direção e na outra direção, que no outro caso vai ser o x', 2,49 megapascal. Nesse caso a gente vai ter justamente o que? O ângulo que vai sair do ponto de referência, que vai até esse ponto aqui. Então você vai ter x', no caso y' vai ser para cá, mas você vai ter aqui exatamente nesse mesmo
nessa mesma direção 2,49 megapascal, salvo que vai ser x', o y' para o outro que vai estar direcionado para cá, mas representando essa compressão de 14,5 megapascal. Então, exatamente o mesmo elemento, só que você tem duas formas de construir. Muito bem. E para finalizar, mais uma questão, a questão 9.11. Nós temos que o estado plano de tensão em um ponto é mostrado no elemento na figura. Ele já te fornece o estado plano de tensão. Represente esse estado de tensão em um elemento orientado a 30 graus em sentido anti-horário em relação à posição mostrada na figura. Veja bem, normalmente eles pedem as tensões principais ou a tensão de cisalhamento máximo. Nesse caso, o que é pedido é esse mesmo elemento, só que orientado a 30 graus no sentido anti-horário. Muito bem. Vamos lá. A solução é a mesma, né? Pela figura, o que é que a gente já observa? Quanto é que vai ser meu σx? É compressão menos 8 megapascal. Quanto é que vai ser meu σy? Tração 12 megapascal. Quanto é que vai ser meu tal xy? A orientação do cisalhamento aqui está negativo pela convenção. E aí nós temos menos 6 megapascal. Então quem é que vai ser meu centro? Sigma médio e zero. Quem é o sigma médio? Menos 8 mais 12, que dá 4 dividido por 2, que dá 2. A ordenada é sempre zero. E o nosso ponto de referência vai ser o ponto menos 8, sigma x, e menos 6, tal xy. Vamos construir o nosso círculo de Moll. Temos aí, mais uma vez, né, para a construção do círculo de Moll, estabelecemos o nosso eixo de coordenadas, o nosso sistema de coordenadas sigma e tal. Marcamos o centro do círculo, né, que é o ponto 2 e 0. Marcamos o nosso ponto de referência, que está do lado negativo tanto de sigma como de tal, menos 8 e menos 6. Está aqui o nosso ponto de referência. Determinamos o raio. Veja bem, o segmento CA. Então, você tem aqui um cateto desse triângulozinho retângulo 6, o outro que vai ser 8 mais 2, né? Portanto 10, a gente, nesse caso, facilmente calcula o nosso raio. E a partir daí a gente pode traçar o nosso círculo. E aí o que é pedido na questão? Ele quer um elemento P orientado a 30 graus a partir do nosso ponto de referência A no sentido anti-horário. No círculo de Moll, como a gente sabe que os ângulos são multiplicados por 2, então nós teremos aqui 60 graus no sentido anti-horário como ele pediu. Está aqui o nosso ponto P. O que é que a gente já observa desse ponto P? A gente já observa que o sigma, né, o sigma x' vai ser negativo. A gente já observa que o tal x' e y' vai ser positivo. A gente já observa, né, que o sigma y' ele vai estar bem aqui, vai ser positivo. Então a gente já consegue obter essas informações só visualizando graficamente. Vamos calcular o raio. O raio ele pode ser calculado pelo triângulo retângulo, como eu coloquei, mas ele pode ser calculado pela fórmula que a gente demonstrou, né? E o raio ele é igual a 11,66. Ok? Muito bem. Agora, nós temos aqui um ângulo que eu vou chamar de φ, que ele vai do nosso ponto de referência até o eixo sigma. Vamos calcular esse ângulo φ. Bom, graficamente você calcula ele de forma bem simples, como o arco tangente, né, de 6 dividido por 10. Os dois catetos aí desse meu triângulo retângulo, e você tem que ele é igual a 30,96 graus esse meu ângulo φ. Isso significa dizer que esse meu outro ângulo, já que você tem aqui o total de 60 graus, ele é igual a 29,04 graus. Por que eu
calculei isso aqui? É porque eu estou buscando determinar justamente, né, o par ordenado do meu ponto P. Sigma x', tal x', y' e depois sigma y'. Então vamos calcular. Quem é que vai ser o meu sigma x' nesse caso? O meu sigma x', veja bem, ele vai ser igual a 2 menos, porque aqui você tem, né, todo esse segmento. Quando você projeta ele no eixo sigma, você tem o quê? Isso aqui é um raio, né, de 11,66 cosseno de 29,04. Nesse caso aqui vai ser o quê? Nós estaremos do lado negativo, então você corresponde a 2 menos 11,66 cosseno de 29,04, que vai corresponder justamente a esse segmento de reta aqui, né? Que vai partir do nosso eixo até o ponto da projeção, que vai ser igual a menos 8,20 megapascal. Esse vai ser o nosso sigma x'. Para calcular o tal x' e y', o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar o nosso segmento CA, o CP, desculpa, que corresponde ao raio, né? E projetar na vertical, no caso, multiplicar esse raio 11,66 pelo seno de 29,04, que vai ser igual a 5,66 megapascal. Veja que, como o meu ponto P está na parte inferior do eixo tal, então ele vai ser positivo. Então, tal x' y' igual a 5,66 megapascal positivo. E o nosso sigma y', veja bem, né? Nós temos aqui um ponto Q defasado no círculo de modo de 180 graus do meu ponto P, né? E aí, nesse caso, essa distância aqui que vai representar o meu sigma y'. E o meu sigma y' vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse segmento aqui, que é 2, mais o meu raio projetado aqui no eixo sigma, no caso, mais 11,66 cosseno de 29,04, que vai ser igual a 12,20 megapascal. Então, a partir daqui, eu determinei tanto o meu sigma x', que é negativo, o tal x', y', que é positivo, e o sigma y', que é positivo também. E aqui nós representamos, né, o nosso elemento, como foi pedido na questão, orientado a 30 graus no sentido anti-horário do nosso ponto de referência que foi dado na questão também. Então você começa construindo aqui o eixo x, depois você constrói o seu eixo x', y', o x está defasado aqui, né, de 30 graus do x', no sentido anti-horário, constrói o meu elementozinho na direção, no eixo x', y', e nós temos que o nosso sigma x' vai ser uma compressão de 8,20 megapascal, o nosso sigma y' vai ser uma tração de 12,20 megapascal, e o nosso tal x', y' vai ser, né, positivo, e igual a 5,66 megapascal, e aqui eu tenho a resposta, né, o meu elemento orientado a 30 graus, quer dizer, é o mesmo estado plano, mas orientado a 30 graus daquele elemento que foi dado no enunciado da questão. Muito bem, a gente finaliza a nossa aula 3 aqui. Muito obrigado.